Eu quero um comentário inicial de cada um, tá? Sem muito spoiler, mas só uma impressão inicial aí dos dois sobre esse empate lá no Newton Santos. Começa com você, Pedro. Boa noite, Fábio, Ravel, Alan, que tá aí na retaguarda, todo mundo tá ligado. Bom resultado, um Bahia que não vencia e não convencia já há alguns jogos. E hoje acho que conseguiu um bom resultado, pensando em Copa do Brasil, empate fora de casa. Só que eu fiquei mais feliz ainda com a atuação, especialmente a partir ali dos 7, 8 minutos do primeiro tempo, do que especificamente com o placar. O Bahia fez uma boa partida hoje, uma partida que nos dá esperanças, não só na Copa do Brasil, por conta do empate conseguido fora de casa, mas também pela volta do bom futebol no Campeonato Brasileiro. Ravel, comentário inicial. Fala, Fábio, Pedrão, Alan, que está aí também na direção da live, toda a galera que está nos assistindo já. Nessa linha mesmo, né? Acho que mais tão importante quanto o resultado é um indicativo de um time que teve uma boa atuação, aí, especialmente logo após o gol do Botafogo. O Bahia mudou a postura, assimilou bem o gol sofrido, e aí passou a jogar bem, especialmente no primeiro tempo. Assim, destaco que o primeiro tempo do Bahia, depois do gol, assim, foi bem interessante. Destaque também para algumas atuações individuais de jogadores que precisavam retomar a confiança, exemplo de Cauli, teve muito bem no primeiro tempo, foi coroado com um gol. No segundo tempo, a partida foi um pouquinho mais parelha, né? Com uma leve superioridade do Botafogo. Então, eu destaco inicialmente aí essa volta de um bom desempenho do Bahia em linhas gerais, algumas atuações individuais destacadas de jogadores que precisavam recuperar essa confiança. Citei Cauli, vou citar também Jean Lucas aqui, que acho que jogaram muito bem. E um resultado que deixa a classificação ainda em aberto, né, em disputa, mas dá um sinal aí de sobrevida do Bahia no momento difícil que ele vinha atravessando a temporada. Então fica esse recorte, esse registro positivo aí de um Bahia que jogou muito bem hoje. Muito bem, vamos começar a falar deste jogo, Pedro Pereira. Como vocês já adiantaram, né? Hoje é o empate que é o copo meio cheio, né? Eu acho que dá para definir assim esse resultado do tricolor, né? É o quinto jogo sem vencer, continua o jejum sem vitórias, mas do recorte foi o adversário mais difícil que o Bahia enfrentou. E foi, talvez, desses 5 jogos, foi o mais próximo daquele Bahia da boa fase, né? Como vocês já citaram, sobretudo após o gol do Botafogo, o Bahia jogou muito bem, né, no primeiro tempo. Conseguiu o empate no finalzinho, seria até bem justo, né? Se o Bahia não tivesse conseguido ali empatar na etapa inicial, com o meio de campo funcionando, enfim, troca de passes. O gol do Bahia foi no estilo Bahia dos bons tempos, parece que faz meses, anos, né? Mas do Bahia de um mês atrás, né? Mais ou menos, um mês e meio atrás. E isso dá uma esperança boa, né, Pedro? Que o Bahia possa, enfim, reencontrar. Fiquei com a sensação que no segundo tempo o Bahia não foi tão bem assim. Eu acho que no segundo tempo o Botafogo dominou o jogo e até mereceria, se o futebol fosse justo, e ainda bem que não até a vitória. Mas conseguiu trazer esse empate, mas teve um recorte do jogo, um bom recorte do jogo, sobretudo ali na maior parte do primeiro tempo, que dá esse fio de esperança que o Bahia pode se reencontrar na temporada. É isso, Fábio. Eu acho até que o empate foi justo, tá? Já indo para o final assim, do comentário. Eu acho que pelo primeiro tempo do Bahia, o empate foi justo. De fato, no segundo tempo, o Botafogo melhorou muito. Mas eu acho que no balanço, 1-1 foi ok. O jogo começa com o Botafogo muito em cima, né, do Bahia, marcação lá no alto, o time pressionando muito o Bahia. Os primeiros 5 minutos de jogo foram, Deus nos acuda, assim, foi um momento do jogo, assim, que a gente falou, pô, o gol vai sair a qualquer momento, e de fato acabou saindo. E mais do que isso, aqueles primeiros minutos ali, acho que a gente temeu até já pela eliminação na Copa do Brasil, porque o Botafogo fatalmente faria o gol, e se continuasse daquela forma, certamente também mataria
o confronto também. Mas aí o Botafogo faz o gol, né? Numa bola ali que Marcos Felipe acaba cedendo um rebote. Acho até que ele não teve tanta culpa no lance de hoje, tá? Muita gente se lembrou do gol que o Bahia levou do Inter no jogo passado, e foi natural a lembrança, mas dessa vez eu acho que ele fez até uma boa defesa e espalmou para a lateral, mas não teve jeito, né? O Botafogo Esse acabou. lance sozinho, Pedro, ninguém ia questionar o goleiro, mas aí o pessoal bota na mesma cesta o fato dele ter falhado no sábado. Isso, exatamente. Foi automática a lembrança, né? Na hora que ele dá o rebote, na mesma hora a gente acaba se lembrando do, do gol que o Bahia levou do Inter. Mas dessa vez, assim, eu tiro qualquer culpa assim, de Marcos Felipe. Acho até que Cuesta teve mais culpa do que ele no lance. Mário Jesus cabeceou com uma certa tranquilidade, mas acho que ele fez uma boa defesa e espalmou, fez o que dava para fazer, né? Espalmou para o lado ali, não espalmou para o meio da área, mas caso o Alberto estava ali justamente onde ele espalmou. E o Bahia acabou levando um gol que era merecido pelo volume de jogo que o Botafogo tinha naquele momento. Era um momento assim, que o Bahia não tinha passado o meio de campo ainda. Aliás, o Bahia até tinha passado ligeiramente no meio de campo, um minuto antes saiu o gol, saindo ali pela lateral direita, mas sem qualquer perigo, não chegou a conseguir concluir uma jogada de ataque, nem perto disso. Então o Bahia praticamente não tinha passado do meio de campo, só dava o Botafogo naquele momento. O Bahia só conseguiu passar do meio de campo aos 9 minutos. Um cruzamento de áreas depois de um toque de Everton Ribeiro, Tassiano até tentou, assim, disputou ali no alto, mas acabou não conseguindo concluir. Depois, logo no minuto seguinte, uma nova tentativa de cabeça, também uma jogada pela direita. E aos poucos, o Bahia foi entrando no jogo, foi entendendo melhor o jogo e foi mostrando aquele futebol que já fazia algum tempo que a gente não via, né? Desde o jogo contra o Atlético Paranaense que a gente não via o Bahia praticando bom futebol, como foi tão destacado ao longo dessa temporada, né, principalmente depois do início do Campeonato Brasileiro. Tinha muito tempo que o Bahia a gente não viu o Bahia jogando tão bem. O próprio Jean Lucas também comentou isso na entrevista que ele deu ao final do jogo. Fiquei feliz até de ver a entrevista. Ele cita justamente isso, né? A volta do bom futebol. Então mostra que o elenco também sabia, né? Também percebia. Não era difícil perceber, mas muitas vezes a gente vê o elenco tentando torear um pouquinho, né? E ele foi bem claro que tinha tempo realmente que o Bahia não apresentava o futebol que apresentou hoje. Então, mostra que o elenco está ciente disso. Me deixou feliz também. E aos poucos o Bahia foi até dominando a partida no primeiro tempo. O Botafogo passou a ter. Eu não vou dizer que o Botafogo não chegou mais. O Botafogo também teve momentos em que conseguiu se aproximar do Bahia, conseguiu criar oportunidades de gol, mas era o Bahia que dominava o meio de campo, era o Bahia que dominava as ações, era o Bahia que comandava o jogo a partir ali do primeiro tempo, embora demonstrasse também a dificuldade de concluir em gol, como demonstrou em diversos momentos também da temporada, mas o Bahia acaba chegando ao gol já nos acréscimos, depois de algumas idas ao ataque, depois de alguns bons momentos, e eu acho que por tudo que aconteceu no primeiro tempo, aquele gol ali que sai já aos 45, um golaço, aliás, uma troca de passes, como o Fábio já lembrou no início do jogo, foi um gol assim, com a cara do Bahia, bola de pé em pé, a bola passa por Jean Lucas, passa por Juba, passa por Caldi, passa por Biel, passa por Alexandre, Alexandre mexe com uma excelente bola assim, para Arias, e Arias também cruza bem na medida para Cauli, e Cauli acaba marcando de cabeça um golaço, um gol que para mim coroava aquele primeiro tempo, aquele bom primeiro tempo do Bahia, e acho que naquela altura do jogo, o empate já era muito justo. No tempo, de fato, o Botafogo foi quem dominou a partida, teve alguns lances de perigo, o Bahia assustou bem menos, acho que grande ponto negativo do Bahia assim, no segundo tempo foi a dificuldade de chegar ao ataque, né? O Bahia só conseguiu chegar ao ataque já no final, depois da entrada de Ratão, ele teve uma chance de cabeça no cruzamento de Everaldo,
E depois, já no finalzinho do jogo, bola também que Arias investe para Juba cruza para Everaldo, e ele também tenta de cabeça, mas a bola vai para fora. Com 2 chances de cabeça, né? E as duas para fora. Foram as 2 vezes em que o Bahia conseguiu chegar com algum perigo durante o segundo tempo. Já o Botafogo não. O Botafogo teve algumas oportunidades, teve Marcos Felipe que espalmou uma bola ali, um chute de Igor Jesus, diversas oportunidades assim que o Botafogo teve. Igor Jesus também de cabeça, passe errado até de Everton Ribeiro e Marcos Felipe defendeu. Teve aquela bola que o Daniel vai na linha de fundo também e toca para trás. Essa talvez tenha sido talvez até uma das mais claras. Marlon bate assim, quase sem goleiro, mas bate para fora. Então, o Botafogo teve de fato a oportunidade de fazer o segundo gol, mas acabou não fazendo, e acho que o Bahia conseguiu um bom placar. Então, acho que o balanço para o torcedor do Bahia hoje é bem positivo. Claro que a sequência sem vencer continua, mas hoje deu para ver assim que aquele futebol ainda está ali, né? O Bahia ainda pode recuperar o bom futebol. São três jogos sem perder também, né? São 3 empates, mas os 2 empates anteriores tiveram sabores assim bem amargos, né? Mesmo o do Atlético Goianiense com um empatezinho no final do jogo já, mas não foi aquele empate que a gente saiu assim com um sabor legal. E dessa vez não, dessa vez é diferente, especialmente pelo futebol apresentado pela equipe no primeiro tempo. Muito bem. Agora ouvi Ravel Pinheiro. Hoje o Bahia conseguiu mostrar aquele futebol que a gente viu já em outros momentos da temporada. Eu fiquei refletindo sobre o Bahia ter conseguido jogar bem hoje e ter enfrentado um time que também é ofensivo, assim como o próprio Bahia. Não digo que facilitou, mas o Bahia se sente mais à vontade de jogar contra equipes que também são ofensivas como ele, porque pegou times que jogaram a maioria desses jogos que não venceu foram contra equipes que tentaram anular, assim. O Bahia, sobretudo, jogaram mais retrancado, Corinthians, o Cuiabá, e hoje teve um adversário mais franco, que jogava e deixava jogar. Isso funciona mais para o Bahia, adversários desse sentido, Ravel? E aí também pode entrar na análise do jogo. Fábio, quando o Bahia enfrentou o Botafogo pela primeira vez nessa temporada, no dia 5 de maio, quase 3 meses atrás, o time vivia o início de uma grande fase nesse Campeonato Brasileiro. Havia estreado contra o Internacional, perdeu o jogo de virada, depois teve ali um empate no Bavi, um empate conquistado, mas também com a sensação assim, de que poderia ter alcançado um pouco mais. E depois engatou uma sequência de resultados positivos, na verdade, nesse recorte, engatou uma sequência de resultados positivos. E talvez o primeiro grande sinal de que esse Bahia poderia chegar mais longe, dali por diante, foi o resultado que o Bahia conquistou no Engenhão, né? Um 2-1, com o gol de Rafael Ratão no finalzinho ali, sacramentando o triunfo tricolor. Eu estava nesse jogo. Ali o Bahia, Fábio, praticou na minha avaliação, o melhor primeiro tempo. O melhor recorte de desempenho do Bahia na temporada foi aquele primeiro tempo contra o Botafogo. No segundo tempo foi um pouco mais complicado, teve uma trocação franca ali, com o Botafogo sendo melhor, inclusive, em alguns momentos, merecendo fazer o segundo gol. Aí o Bahia conseguiu resistir, depois foi coroado com um triunfo num gol que Depena lança Ratão e faz o segundo. Eu estou fazendo questão de trazer à lembrança essa partida, porque depois, salvo um momento ali onde o Bahia acaba sendo eliminado pelo CRB na Copa do Nordeste, o Bahia viveu durante um bom período, mais precisamente até o dia 13 de julho, uma fase assim, associando bom futebol e bons resultados, né? O Bahia vence Cruzeiro, vence Fortaleza, empata com o Atlético Mineiro fora de casa, um jogo difícil, empata com o Criciúma de maneira até heróica, joga contra o Atlético Paranaense e vence fora de casa, até que no dia 13 de julho começa ali uma sequência
de péssimos resultados contra equipes que, de fato, praticavam um futebol mais reativo e com mais imposição física ao Bahia, diferente do que dos outros adversários que o Bahia conseguiu se sobrepor. Do dia 13 de julho até o dia de hoje, o Bahia pareceu ter vivido assim o seu pior momento desde esse jogo contra o Botafogo. E hoje, Fábio, o Bahia acordou desse coma que ele tinha sido colocado aí por si mesmo, né? O Bahia parecia ter chegado na fase de oscilação onde ninguém esperava e conseguiu hoje retomar um bom futebol quando talvez uma parte considerável da torcida também não esperava. Eu acho que o torcedor entrou nesse jogo assim, meio que olhando de lado, com a sensação de que poderia ser a continuidade de um Bahia que não consegue jogar bem, que vem numa oscilação, uma curva descendente até, e os primeiros minutos de jogo até meio que davam a tendência de que o Bahia seguiria esse caminho. O Bahia foi sufocado pelo Botafogo, especialmente ali com o Carlos Alberto e o Luiz Henrique, né, jogando bem pelas pontas, pressionando o Bahia. Chega ao gol muito rapidamente o time alvinegro, e o Bahia parecia não conseguir, mais uma vez, praticar um bom futebol. Só que em seguida, até por essas características, né, de jogar contra o time que joga e deixa jogar, assim como o Bahia é. E eu também quero destacar aqui o fato do Bahia ter conseguido jogar bem, coincidentemente, num bom gramado, né? Hoje o Bahia jogou no Newton Santos, um gramado sintético que proporcionou a prática de um bom futebol para as duas equipes. O estádio do Atlético Goianiense também apresenta boas condições de jogo. O Bahia não jogou bem naquele estádio, mas a maior parte do tempo onde o Bahia oscilou negativamente, o Bahia jogou em gramados ruins. Hoje, num bom gramado, o Bahia teve um bom desempenho, sobretudo no primeiro tempo. Algumas mudanças aconteceram, o Canu chegou até a ser relacionado, mas o Bahia não explicou por quê. Depois ele foi cortado da relação, e aí o Bahia começa o jogo com o Vitor Costa na zaga, mantendo as suas características de saída de linha de 3, apesar de que em algum momento o Arias passa a ser mais recuado ali para poder compor no lado direito da defesa, porque pelo lado esquerdo do ataque o Botafogo chegava bastante. E depois do gol o Bahia reagiu bem, como eu disse aqui, e sobretudo já merecia ter empatado o jogo antes de ter saído o gol de Cauli. Então, esse volume, ele se justifica pela maneira como o Bahia se portou, de ter jogado, de ter oferecido também algum risco, né, por essa estratégia de se lançar um pouco mais ao ataque. Chega ao gol de empate e no segundo tempo era natural até, Fábio, que o Botafogo, por ser um time que também propõe jogo, tentasse de alguma maneira retomar a superioridade no placar. Teve mais volume, teve algumas oportunidades, uma delas até Pedro já apontou aí, talvez a mais clara, né, onde o Marcos Felipe teve que fazer uma boa defesa, mas eu também considero que o empate foi o resultado mais justo, porque esse volume todo do Botafogo, ele, além dessa finalização que a gente citou, talvez não tenha havido nenhuma outra clara, e os próprios dados do jogo dizem isso, né? O Botafogo teve muitas finalizações, mas naquelas ditas no alvo mesmo, foi 7-6, né? Então, nesse sentido, foi mais parelho o jogo. Eu acho que faltou o Bahia, inclusive, ser um pouco mais contundente no segundo tempo. As chegadas ao ataque se resumiram, as que Pedro também já citou aqui, 2 bolas aéreas, né? Uma com a cabeçada de Ratão, a outra com Everaldo. E é por isso que eu destaco que, embora assim, ainda precise, né, de um pouco mais de confirmação de ter acordado desse coma, os primeiros indícios são de um Bahia que conseguiu jogar bem, e eu destaco para isso, mais uma vez aqui, as atuações individuais, né? Cuesta, apesar de ter participado ali daquele apagão coletivo na hora do gol, no restante do jogo foi bem, Jean Lucas bem, Cauli bem, e sobretudo Everton Ribeiro, que hoje fez uma partidaça, fazendo com que assim, o Bahia, enquanto ele estivesse em campo, assim, o Bahia tivesse o controle do meio campo. Acho que o Bahia, em boa parte do jogo, foi superior, especialmente no primeiro tempo, por essa capacidade de controlar as ações. O treinador do Botafogo até faz mudanças para tentar ganhar mais força física. O Botafogo é um time físico, e ganhar mais volume ali nessa área do campo, nessa faixa do campo. Mas eu acredito que essas atuações individuais aí que eu destaquei
elas são o que mais anima o torcedor. Além do fato de que voltar para casa com um resultado como esse, no campeonato de mata-mata, é muito importante para que o time consiga decidir o jogo na Fonte Nova, com o apoio da sua torcida, e com a esperança de que, a partir desse desempenho de hoje, possa, mais uma vez, mostrar um bom futebol e, com isso, se aproximar da possibilidade de triunfar contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro e se reencontrar também com boas atuações no Campeonato de Pontos Corridos. Muito bem. Só para ilustrar aqui a diferença de tempos, né, do Bahia, no primeiro tempo, o Bahia teve 9 finalizações, 4 no alvo, 4 para fora. Né, o Botafogo só teve 7, 2 no alvo e 3 para fora. Já no segundo tempo, o Bahia só teve 2 finalizações. As 2 foram para fora, o Bahia não conseguiu finalizar no alvo no segundo tempo. O Botafogo teve 3 no alvo e mais 4 para fora. Né? Eu acho que foi basicamente um tempo de cada time. O Botafogo foi melhor nos primeiros minutos, né, até marcar o seu gol, mas de fato foi um jogo bem equilibrado e o Bahia traz esse bom resultado para Salvador. Pedro Pereira, os torcedores do Bahia ficaram na bronca com o Rogério Ceni no jogo de hoje, sobretudo em 2 situações. A primeira foi ter tirado o Biel muito cedo. Eu quero te ouvir se foi justa essa alteração, se dava para ter deixado o Biel mais tempo. Inclusive, na transmissão do Sport TV, foi relatado pelo repórter, que não lembro agora quem era, mas enfim, foi relatado na transmissão que o Biel não pareceu muito satisfeito, né, com a troca. Inclusive, teve que ser acalmado ali pelo Danilo Fernandes, salvo engano, né, o goleiro reserva. E a galera ficou na bronca pelo Lúcio Rodrigues não ter entrado em campo, né? Jogador aí, uma das contratações mais caras, né, da história, acho que a mais cara, né, da história do Bahia, enfim, jogador que chegou aí nesses últimos dias, mas não entrou em campo. Quero ouvir primeiro você, depois o Ravel sobre isso. Biel ter saído mais uma vez cedo, né? Isso já havia acontecido contra o Inter, e a não utilização do Lúcio Rodrigues hoje. Eu também ouvi essas reclamações, sabe? Mas, assim, eu achei exagerado, tá? Achei bem exagerado. Acho que Biel não fez, assim, uma grande partida. Biel é um cara super útil, ajuda muito. Mas hoje ele teve dificuldade de jogar. Inclusive, talvez tenha sido até o pior jogador em campo do Bahia. A gente ainda vai fazer o campeão aqui. Mas eu não gostei tanto da atuação dele. Perdeu muita bola, teve muita dificuldade hoje. E Biel, ele acaba sendo substituído também, mesmo quando ele joga bem. Porque ele precisa correr muito, né? Um cara que se move. Se você reparar, o Rogério Ceni ele sempre mexe, ele sempre precisa mexer muito em peças como o Biel, como Everaldo, Tassiano. São jogadores que transpiram muito, né? E hoje, além disso, acho que Biel não fazia uma boa partida. Vem muita gente falando, o Bahia piorou depois que Biel saiu, mas piorou pela saída de Biel. Piorou diversas outras razões, assim. Inclusive, o Bahia já não fazia um bom segundo tempo. Então, para mim, tranquila essa substituição de Biel. Não há muito o que questionar em relação a isso. Em relação a não entrar de Lúcio, é claro que eu entendo, assim, tipo, a vontade de ver o jogar. Eu também tô com vontade de ver ele jogar. Mas eu acho que a gente precisa ter paciência. O cara chegou agora, não tem nenhuma semana. Entrou na partida passada de forma até precipitada para mim. Era um jogo que era difícil, ele tinha sido apresentado um dia antes. E sequer fez uma grande atuação, assim. Também não tô cobrando dele, ele acabou de chegar, tá tudo certo, tá? Mas vamos ter paciência, assim, é um cara super novinho ainda, tipo, uma promessa. E acho que a entrada dele vai ser feita com calma. Acho até que ele tem tudo para terminar o ano como titular, tudo. Mas também não acho que vai ser de uma hora para outra. O cara treinar um pouquinho, conhecer um pouco mais o time, quando você entra no jogo sem conhecer tanto ainda
seus companheiros, você sente, né? Eu acho que foi isso que aconteceu muito com ele no jogo passado contra o Inter. Ele ainda tá meio perdido, meio tentando encontrar o posicionamento ideal ali diante de novos companheiros. Então, a gente precisa ter paciência, precisa deixar ele treinar. E aos pouquinhos aí eu tenho certeza que a gente vai ver ele mais em campo. Ravel? Essa crítica pela substituição de Biel, assim, não faz sentido nenhum. Biel, eu quero começar aqui, na verdade, dizendo o seguinte, ó. No meu 11 titular do Bahia hoje, Biel é titular. A partida que ele fez hoje não apaga essa consideração. Acho que Biel tem que ser titular. Eu acho que tem que ter mais oportunidade de começar jogando. Eu acho que ele, por ser um jogador agudo e conseguir aplicar dentro do seu futebol a proposta de jogo que o Bahia deseja aplicar e tem aplicado desde o início do campeonato, ele consegue aliar duas coisas que são importantes, né? Você manter o padrão que o treinador acredita, mas ter o escape em velocidade, ter amplitude pela lateral. Então eu hoje teria Biel como titular, assim, sem sombra de dúvidas. Isto posto, Biel fez uma péssima partida hoje. Faz o menor sentido a crítica ao treinador pela substituição. Biel foi engolido pelo lateral direito do Botafogo, Bastos. Né? Em todas as disputas pessoais que ele teve ali, só uma que ele conseguiu vencer, entre aspas, que foi quando ele sofreu uma falta, ainda no início ali do primeiro tempo. No restante, fez absolutamente nada que credenciasse a manutenção dele na partida. Não jogou nada hoje. Eu vi que ele saiu irritado, de fato foi até assistido ali por Danilo Fernandes, mas essa substituição dele hoje fez todo sentido, não tem o menor justificativa para essa crítica. Diferente da partida contra o Internacional, que eu acho que até ele poderia, de fato, ter ficado um pouco mais em campo, mas hoje ele não fez absolutamente nada que pudesse justificar a manutenção dele durante o jogo. Então, a substituição foi acertada. A queda de volume do Bahia não se deu pela substituição de Biel, assim como o bom primeiro tempo que o Bahia teve não se justifica pela participação de Biel em campo. Hoje ele foi peça nula. Eu só não sei se ele vai ser o pior, porque teve um outro jogador aqui, eu não vou dar spoiler, mas que a atuação hoje, para mim, assim, foi terrível. Então, acho que os dois podem até dividir o primeiro lugar nesse pódio de ruindade na atuação. Mas eu não vejo o menor sentido nessa posição. Eu acho que é mais o fato de que quando a bola não está entrando, quando o time não está ganhando, às vezes você tira um jogador para Cristo e também tem aquele jogador que é tido como xodó, possível solução de problemas. E acho até que esse é o caso daqueles que também pediram a entrada de Lúcio. O Lúcio está nos Bahia há 5 dias, né? Não tem a menor índice ainda de nível de entrosamento para poder você pegar e acreditar a ele a possibilidade dele chegar a entender o modelo de jogo, atuava em outro país, né? Ele precisa ser lançado com calma. Um jogador que toda essa expectativa em torno da contratação gira em torno das cifras, do fato dele ter sido campeão com o Uruguai na Copa do Mundo Sub-20. Mas se o Bahia não souber lançar com parcimônia, com sabedoria, com estratégia, com adaptação ao modelo de jogo e ao futebol brasileiro, ele vai acabar se tornando mais um Chaves. E não tinha necessidade dele entrar no jogo de hoje. Pelo contrário, o Bahia vinha tão bem pelo lado direito, que é onde o Lúcio costumava jogar, que em determinado momento o jogo parecia que o campo estava desequilibrado, pendendo para o lado direito, porque Arias vinha bem, Everton Ribeiro vinha bem, Tassiano escapando por aquele lado vinha bem, e Biel, pelo lado esquerdo, não jogava nada. Então a entrada de Lúcio hoje não se justifica de maneira nenhuma. Acho que só entraria pelo fato de você ter a expectativa de vê-lo por mais minutos em campo, mas eu acho que as atuações boas que Lúcio pode e deverá ter com a camisa do Bahia, elas virão a partir do momento em que ele tenha mais tempo para se adaptar ao modelo de jogo, para se adaptar a Salvador, para se adaptar e ter entrosamento com seus colegas, e aí sim ser lançado de modo a gente perceber o futebol dele em campo, e não ficar só contando com a expectativa, para que a gente não tenha que daqui a um tempo falar que ele não é uma alternativa. A gente tem um exemplo claro do que está acontecendo agora dentro do Bahia, numa outra posição, que é Iago Borducci. Foi lançado como titular, coincidentemente num período onde o Bahia parou de ganhar jogos. Talvez por isso o treinador tenha que retrocedeu e voltou com o Luciano Juba, né? Que voltou à titularidade e vem jogando relativamente bem.
Então, esse processo de lançamento de luxo, ele precisa ser feito com muita cautela, especialmente porque naquela faixa do campo o Bahia tem opções e tem construído boas jogadas. Então, ter um pouco de paciência para que a gente não queime um jogador que tem tudo para dar retorno técnico ao Bahia. É um jogador muito jovem ainda também, né? Então, precisa evoluir ele mesmo, evoluir como jogador e certamente ter mais tempo aí de adaptação ao novo país, né? Nunca jogou no Brasil, enfim, uma nova realidade. Bom, sobre a reação do Biel, preocupa? Foi exagerada? Acho que não. Baixar a bola? Não, acho que não preocupa, não. O Biel não me parece ser um cara problemático, assim. E ficar chateado por sair de campo, até tem seu lado positivo, né? Acho que o cara quer jogar e tal. E não acho que o Rogério Ceni vai ter nenhum tipo de problema com ele por conta disso, não. Acho que o Rogério Ceni é um cara que entende bem essa queixa do cara quando ele quer jogar. O inverso seria mais complicado. Eu não vejo grandes problemas, não. Acho que é algo do jogo ali e tal, que não causa nenhum tipo de repercussão negativa, não. Eu também acho. A Biel também tem 23 anos, né? A gente talvez não leve, não esqueça, não leve tanto isso em consideração, pelo fato dele já vir aí de 2 temporadas, pelo menos, né? Jogando Campeonato Brasileiro, já jogou no Grêmio, já jogou no Fluminense, na verdade, onde ele até apareceu com futebol. Mas é um garoto de 23 anos, então é natural que você, de alguma maneira, expresse um pouquinho além da conta ali sua insatisfação, seu desejo de estar em campo. Eu prefiro que ele, de fato, mostre essa raivinha controlada do que ficar acomodado com a possibilidade de ficar sentado no banco, até porque hoje boa parte da torcida pede que ele jogue, então ele tem que demonstrar que quer jogar mesmo. Eu acho que foi um episódio, naquele momento ali, no calor da emoção, de querer ajudar, de querer contribuir. Infelizmente ele não estava conseguindo, mas que ele mantenha dentro de si esse desejo de ajudar, de cooperar, porque eu acho que isso, de alguma forma, pode até impulsioná-lo a ter mais coragem, ousadia, aproveitar as oportunidades e, eventualmente, conquistar a titularidade. Eu acho que não tem problema nenhum. Muito bem. Outro ponto que eu queria que vocês comentassem antes da gente ir para o campinho é em relação à defesa do Bahia, tá? O Bahia sofreu gol nos últimos 7 jogos e dos últimos 13 ele só não sofreu contra o Juventude, que foi 2-0. Isso é um ponto que também está prejudicando o Bahia ser um pouco a pontuar, pelo menos na Série A, né? Se o time sofresse menos gols, foram vários empates por 1-1, por exemplo. Tem como ajustar mais essa defesa ou pela característica, um time ofensivo e tal, estilo de jogo, o Bahia vai ser isso mesmo. É um time que vai sofrer gol quase todo o jogo, aí o ataque que vai ter que compensar ali, fazendo pelo menos 2 gols, e a defesa dificilmente vai conseguir passar intacta. Pedro Pereira. Ou Ravel. Quem quiser começar. Eu tenho destacado isso aqui já há algum tempo, né? Eu acho que não salta tanto aos olhos assim, o fato do Bahia tomar tantos gols, porque faz muitos gols, aí no final das contas a gente analisa a tabela ali com o cômputo do saldo, mas a realidade é o que eu sempre falo aqui já há bastante tempo, que essa defesa do Bahia é preocupante, assim, especialmente nos aspectos de você, em algum momento, fraquejar. Assim, as falhas individuais são uma constante na defesa do Bahia. Não é que a defesa se comporte mal durante os 90 minutos, ou que a gente passe por uma espécie de Deus nos acuda. Não é isso. A gente até já chegou a pontuar aqui que a defesa ela é exposta demais pelo fato da gente não ter aqueles volantes ali sendo mais pegadores, que de alguma maneira ajudem. Também tem o fato da gente ter um lateral direito especialmente, né, que tanto Arias quanto Gilberto tem, sobretudo, a apresentação de características mais ofensivas, embora a área seja mais equilibrado. Mas o fato é que falta qualidade técnica assim, a essa defesa, tanto que quando o Gabriel Xavier entrou, o Bahia melhorou, o Canu foi reposicionado para a quarta zaga, mas Canu não era uma unanimidade, Gabriel oscila. Quando um dos dois está indisponível, então, meu Deus do céu. Né? Então, falta qualidade. Assim, na minha avaliação, Costa joga bem um jogo, vai mal em 2, contribui para que o Bahia sofra gol em outros
outras partidas. Aí os demais não são nem acionados, só são acionados assim numa excepcionalidade muito grande. Hoje Gabriel Xavier foi terrível, já estou aqui dando spoiler do Campinho, assim, junto com o Biel, para mim, eu não sei nem quem foi pior, tão mal que ele foi, inseguro, errando o bote, expondo o Bahia o tempo inteiro. O jogador do Botafogo que atuou ali pelo lado que fez o gol, Carlos Alberto, fez o que quis com ele. Então, assim, o Bahia quase toma o segundo gol numa falha dele, de cobertura. Então, eu acho que a defesa do Bahia é um ponto que, de fato, assim, precisa melhorar. Eu só não sei, Fábio, até que ponto isso é uma questão de treinamento, de posicionamento, ou se é uma limitação técnica mesmo do que tem disponível, entendeu? Gabriel Xavier e Canu fazem boas partidas, mas em algum momento eles cometem falhas individuais, oscilam, dão uma vacilada. A gente já viu esse roteiro uma série de vezes durante esse campeonato. Vou destacar só dois aqui, um de cada, né? Contra o Criciúma, Gabriel Xavier falha no segundo gol do Criciúma. Contra o Flamengo, Canu falha na bola aérea, que origina o gol do Flamengo. Então, assim, a gente está acostumado a ver esses jogadores falharem, talvez porque não sejam tão confiáveis para um Bahia que quer disputar as primeiras posições da tabela, para um Bahia que quer avançar nas competições de mata-mata, no caso aqui a Copa do Brasil. Então, eu não sei até que ponto se trata de algum aspecto que o Rogério consiga ajustar sem a contratação de um jogador que eleve o nível da defesa. E aí, Pedro? Não, só complementando rapidamente aí o que o Rafael trouxe. Acho que além da limitação técnica, há esse ponto que o Rafael também comentou, né, da característica do time, né? Você não ter um volante ali mais de contenção, eu acho que isso prejudica muito. Rafael comentou sobre a lateral direita, mas na própria lateral esquerda também a gente não tem laterais também que sejam defensivos. O Juba tá ali, mas tem suas dificuldades hoje inclusive teve dificuldades ali na marcação e tal. O próprio Iago Bordu, que chegou agora também, é um cara que, pelo que parece, é um cara que tem mais também um lateral também mais ofensivo. Então, a característica do elenco também não propicia assim, um sistema defensivo como um todo seguro. E aí, você até perguntou, Fábio, se aquela coisa, né, dá para tomar um gol por jogo que o ataque vai resolver. Não, o ataque do Bahia tem dificuldade muitas vezes de finalizar, cria muito, mas às vezes tem dificuldade de finalizar em gol. Então, é um ponto que precisa ser resolvido. Não dá pra gente achar que tá tudo bem com essa zaga que sofre gols aí em 7 jogos seguidos. E que achar que o ataque vai resolver sempre, não. O Bahia precisa melhorar esse ponto. Aí só uma curiosidade, você falou dos 7 gols seguidos, 7 jogos seguidos, sofrendo gols. Está no terceiro 1-1 seguido, né? Coisa que não é tão comum no futebol. Estava até olhando aqui, tipo, curiosidades aleatórias, né? Tipo, o Bahia teve sequências como essa, de 3 ou mais empates em 1-1, 7 vezes ao longo da história, mas coincidentemente 3 vezes nos últimos 3 anos, em 2022, 23 e 24, sempre teve uma sequência como essa. Então, tem sido algo mais comum ultimamente. Muito bem. Vamos para o campinho? Alan Roberto, que está hoje aqui nos trabalhos técnicos e produção, daqui a pouco vai colocar o campinho na tela, né? Vamos analisar os jogadores do Bahia que entraram em campo. Daqui a pouco tem raio-x da Série A e da Série B, tá? Então a live vai ser longa, é apenas o começo aqui, falando de Copa do Brasil e desse bom resultado do Bahia lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Bom, vamos começar com o Marcos Felipe, né? Vocês já citaram aí que ele sofreu algumas críticas, né, no primeiro gol do Botafogo. Ele espalmou para o lado. Só se ele espalmasse com mais força para o lado, né? Assim, que também não sei se era um lance simples, né? A finalização foi perto do gol e ele conseguiu espalmar para o lado. Só que tinha um jogador do Botafogo ali para aproveitar o rebote. Então vocês estão de acordo que ele não teve culpa no gol do Botafogo? Não teve culpa no gol do Botafogo, mas também não achei uma partida brilhante dele não, tá? Acho até que teve algumas boas defesas, não darei uma nota ruim para ele, mas em alguns lances, para mim, ele deixou a desejar. Teve um lance que ele quase dá rebote, a bola acaba batendo ali em Gabriel Xavier e volta para ele. Um lance de perigo, algumas saídas de bola erradas também. Não acho que tenha sido uma grande partida dele, acho que ele demonstrou até uma certa insegurança em alguns momentos,
talvez pelo que ocorreu no jogo passado, que ele acabou sendo muito vaiado. E fazendo um balanço aí com algumas boas defesas, eu vou de amarelo para ele. Eu tava quase indo para esse jogo mal aí, Pedro. Mas já que você foi de razoável, eu vou assinar junto contigo. Mas eu quero só destacar aqui que, de fato, né, como eu já tinha pontuado aqui, eu acho que entra na conta o fato dele ter falhado na partida anterior e ter demonstrado em algum momento ali insegurança. Mas no lance do gol, assim, a bem da verdade, se o Bahia tivesse um goleiro melhor no elenco do que Marcos Felipe, talvez a intervenção na defesa fosse melhor, né? De repente conseguir espalmar com mais força de fato, mas Marcos Felipe é isso. Eu acho que talvez ele não seja o goleiro para a sequência de um projeto que vai botar o Bahia em outro patamar. Mas ao mesmo tempo, não sei se ele teve assim essa responsabilidade toda direta no gol, não. Acho que essa insegurança dele é mais preocupante do que necessariamente a falha. Eu colocaria esse só jogou mal, que apesar dessas intervenções, continua sendo aí apresentando mais uma vez dificuldade nas reposições, talvez por essa insegurança. Então, o Bahia foi muito pressionado a partir de erros de passe, e alguns desses erros foram a partir de reposições de bola que Marcos Felipe colocou. Mas como fez algumas defesas também importantes, especialmente essa onde Igor Jesus sinalizou, ele estava até com a visão um pouco encoberta, essa intervenção aí talvez credencie para esse razoável, fica justo. Eu, inclusive, revi o lance agora do gol do Botafogo. Na verdade, eu fiquei com a sensação que ele poderia ter encaixado a bola. Porque não foi tão forte, né, a cabeçada, assim. A impressão anterior é que era uma cabeçada mais poderosa, mas revendo o lance aqui, ficou... Um grande goleiro teria encaixado. Um grande goleiro mas Marcos encaixaria. Felipe não é um grande goleiro. Porque também não foi tão no canto, assim, né? Ele estava bem posicionado até, e até fiquei com a sensação, agora vendo o replay, que ele talvez poderia ter encaixado. Tava muito perto também, né? Mas é aquilo, se fosse um goleiro top, talvez ou tivesse espalmado com mais força, como também não foi tão forte a cabeçada, ele tivesse ali um tempo de reação para jogar mais para o lado, né? Ou até mesmo encaixado. Vivendo melhor fase, né? Tivesse vivendo melhor fase, talvez com mais confiança. Definitivamente a fase dele não é das melhores, né? Bom, vamos para os laterais, começando com o Arias, também conhecido como sósia de Pedro Pereira, que foi bem, né? Foi bem. Peça fundamental no gol aí. Parece comigo, inclusive jogando bola. Mentira, sou ruim pra caramba. Mas jogou muito Arias, pra mim, foi o melhor em campo, as principais chances do Bahia, especialmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Bahia praticamente não teve chance, mas no primeiro tempo as principais jogadas passaram pelo pé dele, saíram ali pela direita. A exceção feita ao gol, né? No gol ele participa, mas a jogada começa lá da esquerda, mas depois acaba num excelente cruzamento dele. Tipo, ele tem uma participação fundamental. Mas as principais jogadas ali surgiram pelo lado direito com ele, com o Everton Ribeiro. E no segundo tempo, até em alguns poucos momentos que o Bahia jogou no ataque, chegou também pela direita, né? No finalzinho, aquela cabeçada de Everaldo começa com Arias invertendo para Juba. Então, para mim, verdíssimo aí, muito verde para Arias. Assino. Acho que teve uma boa atuação, especialmente do ponto de vista ofensivo, né? Contribuiu bastante. Na melhor fase do Bahia no primeiro tempo ali, onde o Bahia teve mais volume de jogo, uma posse de bola destacada. Ele combinou muito para algumas jogadas ali do lado direito. Então, eu acho que, de fato, assim, ele merece esse verde bem claro. Destaco, inclusive, assim, a assistência para o gol foi qualquer coisa, assim, de qualidade, porque o passe não é um cruzamento, é um passe, e é um passe em projeção, buscando espaço vazio, que Cauli também tem muito mérito de ter atacado esse espaço para cabecear. Então, assim, foi uma excelente assistência de Arias. Hoje, de fato, assim, teve uma boa atuação. É até curioso porque não tem como não dissociar o fato de que a gente vê a atuação boa de Arias, um grande lateral, a partir de um descanso que ele teve na rodada no final de semana, né? Então, acho que essa maratona de jogos também, acho que além dessa questão do gramado, ela
tem que ser destacada, né, sobre como o Bahia declinou fisicamente, e quando os atletas têm algum descanso, eles voltam bem. Essa regra que eu estou falando já é um spoiler também para a atuação de Everton Ribeiro, por exemplo, para a atuação de Jean Lucas. Não tem como dissociar a ideia de que os melhores jogadores do Bahia em campo hoje, coincidentemente, não jogaram no sábado. Então, um pouco mais de tempo para descansar já vai ficar refletido aqui nas atuações, e a primeira é de Santiago Arias, que de fato aí teve uma grande atuação, para mim merece esse verde claro. Bom, já aproveita e analisa o Juba, Ravel. Juba, de fato, assim, como o Pedro também já antecipou, assim, não teve uma atuação tão segura, não. Oscilou dentro da partida. Eu acho que no primeiro tempo ali, até o lance do gol, ele demora um pouquinho para poder fazer a marcação-pressão, né? A bola vem da esquerda para a direita do ataque do Botafogo, ele demora um pouquinho para subir, dá uma vacilada, permite o cruzamento. Depois, em alguns momentos, ele até consegue combinar algumas jogadas ofensivas. No segundo tempo, se mostrou mais seguro ofensivamente. Eu estava em dúvida aqui entre um razoável e um jogou mal por ter participado, digamos assim, dessa falha coletiva do Bahia no lance do gol. Mas, como no cômputo geral, eu acho que ele não comprometeu, eu iria de razoável. Beleza, então vamos inverter aí, Marcos Felipe. Eu tava na tendência de ir pro jogou mal, mas acho que também o razoável tá bem empregado aí. Muito bem, vamos para a dupla de zaga. Mais uma vez o Canu não esteve à disposição, né? Eu acho que o último jogo do Canu foi contra o Corinthians, né? Aquela derrota na Fonte Nova. Os 3 empates ali de 1-1, acho que o Canu não esteve em campo, né? Suspenso hoje, tinha uma expectativa dele voltar, mas não foi relacionado e o Bahia não informou o motivo, não é isso, Pedro? Enfim, fala sobre isso, sobre o peso da ausência do Canu e isso sobre a atuação da dupla Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. Canu de fato não joga desde o Corinthians, não participou dos empates, mas participou das derrotas, né? Porque o Corinthians foi a Bahia, e antes disso havia participado também do Palmeiras, mas esteve em campo, por exemplo, o Atlético Paranaense é um cara que viveu até um momento ruim na temporada, mas faz calma. A partida de Cuesta, eu vou falar de Cuesta, vou deixar Gabriel Xavier para Ravel aí, que Ravel tá com sangue nos olhos aí para falar de Gabriel Xavier. Cuesta, eu acho que ele oscilou, para mim ele tem uma participação no lance do gol, mas depois ele melhorou um pouco na partida também. Ele estava até olhando aqui no Footstats, ele não errou nenhum passe hoje, foi quem mais desarmou também no time do Bahia. Acho que fez com exceção do lance do gol, que pesa muito, ele fez uma partida ok. Não consigo colocar que jogou bem, porque ele participa ali do gol. Um gol de razoável para ele. Assino, Pedrão. Ia destacar isso, assim, o momento de baixa dele na partida foi ter participado ali mais uma vez, né, como eu disse, da falha que origina o gol do Botafogo. E que pesa muito. E que pesa muito, é por isso que ele tá no razoável, porque no geral, acho que até caberia um verde musgo para ele, assim, porque depois disso ele deu uma certa consistência defensiva ao Bahia, carregou Gabriel Xavier hoje, que foi péssimo, conseguiu contribuir para algumas saídas, mostrou frieza para fazer a interceptação, teve equilíbrio emocional para poder jogar um jogo que ele foi vaiado o tempo inteiro, né, pelo fato de ter sido ex-atleta do Botafogo. Então, assim, o lance do gol faz com que ele entre na conta do razoável, mas o restante da partida ele teve até uma boa atuação. Canu, ele sofreu uma fratura na face no jogo contra o Corinthians, né? Então, ainda vem de recuperação. Na arte que o Bahia disponibilizou nas redes sociais dos relacionados para o jogo, ele até constava nessa relação. Depois, por algum motivo, não apareceu nem no banco. O Bahia não divulgou justificativa. Não sei se naquele teste pré-jogo ali ele foi cortado por esse motivo. Mas o fato é que ele ainda deve estar se recuperando, né? Deve estar voltando à forma plena aí para poder estar disponível em razão dessa lesão que ele sofreu, essa fratura, né, que é algo mais sério. A expectativa de que ele volte, inclusive, a jogar com a máscara que o próprio Cuesta utilizou. Então, espera-se que Cuesta possa manter a regularidade das atuações sem falhas nos próximos jogos, porque a tendência
que ele ainda possa ser lançado, né? Já que essa contusão de Canu parece ter sido um pouco mais grave. Já Gabriel Xavier, já deu spoiler aqui, para mim vai um vermelho, assim, porque a atuação dele hoje foi terrível, né? Não fez nada de bom hoje, assim, não contribuiu em nada. Defensivamente foi péssimo, não conseguiu dar qualidade nas poucas jogadas onde ele teve oportunidade de sair jogando, errou todos os passes. Acho que assim fica um pouco dessa marca, assim, de como eu disse, né? Como o Bahia às vezes oscila e toma gol em todos os jogos, não é pelo fato da sua linha de defesa atuar mal sempre, é pelo que os jogadores, em algum momento, eles vão falhar individualmente, ou um vai estar muito mal, enquanto o outro está bem ou razoável, e esse desequilíbrio faz com que o Bahia acabe tomando muitos gols, né? Seja em qual competição for, acaba acontecendo isso. Hoje, Gabriel Xavier fez uma partida assim para ser esquecida. Para mim, o pior em campo do Bahia. Tem crédito, tem lastro, obviamente, mas hoje foi assim horrível. O Bahia podia inclusive ter tomado o segundo gol no lance que ele acabou fazendo uma leitura errada do posicionamento. Então, eu acho que hoje foi assim, uma partida decepcionante, Gabriel Xavier, porque eu acho que é um bom zagueiro, tem futuro, foi responsável direto aí por trazer um pouquinho mais de estabilidade a essa linha de defesa, mas hoje vermelho assim, bem vermelho para ele. E aí, Pedro, você vai ser duro com o Gabriel Xavier, assim como foi o nosso Ravel Pinheiro? Vou seguir aí. Ravel tava com sangue no olho. Eu confesso que eu vim pra cá mais para um jogo mal. Mas Ravel veio pesado aí pra Gabriel Xavier. E vou, vou deixar o. Eu ia ter que te mandar uma lata de tinta vermelha, Pedrão. Se você não quisesse, eu ia mandar uma latinha de tinta Ele vermelha errou, ele para você. errou, ele errou 6 passos. Eu comentei aqui que Cuesta não errou nenhum. Gabriel Xavier foi o segundo jogador que errou mais passes no jogo, atrás de Everton Ribeiro, só que Everton Ribeiro tem a dificuldade do passe Teve de mais Gabriel ações, né? Ribeiro maior, né? Então, só para ilustrar esse comentário de Ravel mesmo, 6 passos errados de Gabriel Xavier contra nenhum de Cuesta. Muito bem, vamos passar para o meio de campo, começando com o Caio Alexandre, que ele teve uma participação ali no gol do Botafogo, né? Ele foi mal ali na marcação, né? Ele que pega a bola, né? Lá no meio de campo. E ele deu alguns vacilos, assim. Perdeu algumas bolas, né? Não foi só dessa vez. Compensação, acho que também contribuiu. Não acho que tenha sido um jogador horroroso, não, mas também não foi o Alexandre, assim, tão destacado como normalmente é. Então, eu iria de Meiro, de nota amarela aí para ele. Sigo o relator. Continuamos aí em concordância, Pedrão. Acho que ele, além disso, né, além do fato de, tipo assim, ele, na verdade, é engraçado, né, como funcionam as coisas, assim, nesse Bahia que às vezes oscila e que está vivendo uma fase de oscilação. Caio Alexandre participa do gol do Botafogo e participa do gol do Bahia com um belo passe abrindo a jogada para Santiago fazer o cruzamento. Um lance anula o outro, no restante ele foi discreto, o razoável está bem colocado. Eu acho que a gente já viu o Caio Alexandre jogar muito melhor em várias outras partidas, já viu também atuações não tão boas, a bem da verdade, no geral ele costuma ir bem. Aliás, quando o Bahia vai bem é quando esse meio campo do Bahia funciona. Eu acho que hoje ele foi discreto e participou dos 2 gols do jogo. Cabe um razoável. Muito O bem, passe dele no gol eu diria até que foi mais importante do que o cruzamento de áreas. Um passe na medida. Uma boa visão, né? Uma boa visão e bem executado, né? Porque ele foi na medida para a área de fazer o cruzamento. Bom, seguindo com o Jean Lucas, né, que ganhou uma folguinha no final de semana, estava suspenso, voltou hoje. E aí, Ravel, análise do Jean Lucas. Vou começar já com a cor, verde musgo. Gostei bastante assim da atuação de Jean Lucas. Foi descansado. O jogador que fica suspenso, né, no Campeonato Brasileiro porque tirou a camisa na comemoração. Eu sei que a emoção toma conta. É um negócio meio bizarro, né?
Você perde um atleta importante por causa de um... Esse tipo de situação. Especialmente, Pedrão, porque assim, a gente sabe a dificuldade que é repor, né, substituir o nível técnico, manter o nível técnico com a substituição nesse setor do Bahia, e aí o cara ser substituído, ser suspenso, porque tomou um cartão, tirando a camisa, pelo amor de Deus. Mas analisando o copo meio cheio, sendo o fire de Jean Lucas aqui, ele descansou, entrou bem hoje, contribuiu muito assim para o volume ofensivo que o Bahia teve no primeiro tempo, participou ativamente de jogadas. Se não me engano, aí você pode até dar uma olhadinha, Pedrão. Acho que é o jogador do Bahia que mais finalizou na partida. Pelo menos eu lembro assim de cabeça que ele teve 3 finalizações, todas elas sem muito perigo no primeiro tempo. A primeira ação ofensiva do Bahia, inclusive, é dele, com 9 minutos, se eu não estou enganado. Ele dá um chute mascado que passa à direita do gol do goleiro do Botafogo. Mas eu acho que ele contribuiu, trouxe equilíbrio. Então acho que um verde musgo aí está bem colocado para ele. E de fato ele foi quem mais finalizou, sim, com 4 finalizações, uma delas no gol. Foi disparado assim o que mais finalizou, e teve um desses chutes de fora da área até que levou perigo, né? Muito bem, então verde musgo aí para o Jean Lucas. Vamos para o Everton Ribeiro, que pelo menos eu tive a impressão que do setor ofensivo foi o jogador mais regular do Bahia no jogo de hoje. Não sei se vocês concordam. Ótima partida de Everton Ribeiro. Eu estava falando no programa passado, né? Quando Everton Ribeiro está em campo e vai mal, é muito difícil o Bahia conseguir ir bem, conseguir superar uma partida ruim dele. E hoje ele foi fundamental. Eu falei aqui quando estava falando de áreas, né? Que as principais chances do Bahia no primeiro tempo surgiram pelo lado direito e quase todas passando pelo pé de Everton Ribeiro e de Arias. Ele não participou do lance do gol, mas ainda assim foi responsável aí por muitos lances de perigo. Acho que perdeu algumas bolas desnecessárias assim, em alguns momentos, mas não o suficiente para tirar, para mim, o muito bem dele, o verde mais verde. Não só muito bem, como assim, quando você falou do melhor em campo ter sido Arias, eu fiquei calado, Pedrão, porque essa talvez seja a nossa principal discordância em relação à avaliação. Assim, para mim, Everton Ribeiro foi o craque do jogo hoje, assim, apesar de fato, né, ter errado algumas bolas, alguns passes, mas eu acho que isso também se dá pelo fato dele ser o jogador mais ousado, jogador que tenta fazer o passe mais qualificado, mais incisivo. Mas ele é o termômetro desse Bahia, né? Um jogador que, assim, capacidade que ele tem de botar a bola debaixo do braço, de rodar o jogo, de achar o passe que ninguém tá vendo. E hoje lembrou o Everton Ribeiro dos seus melhores momentos aí vestindo a camisa do Bahia. E como eu disse aqui, não tem como você dissociar do fato dele ter tido assim menos minutagem no jogo do final de semana, se poupou mais. Então acho que esse resguardo fisicamente que ele acabou tendo contribuiu talvez para ele ter tido uma boa atuação. A bem da verdade, historicamente na carreira dele ele sempre joga bem contra o Botafogo. Mais uma vez ele jogou bem hoje. E assim, acho que o verde bem verde, e já estou dando spoiler aqui que para mim ele nesse pódio ele vai estar no topo, assim, jogou muita bola, foi o termômetro, o jogador que trouxe mais equilíbrio e controle das ações ofensivas do Bahia, à exceção do gol, acho que todas as outras, assim, de alguma maneira ele contribuiu, então, verde bem verde para Everton Ribeiro. Bom, agora vamos para Cauli, né, o jogador mais criticado aí, um dos mais, né, sobretudo do setor ofensivo, mas hoje fez o gol, foi decisivo, né, teve uma boa visão ali para entrar na área e fazer o gol de empate. E aí, Pedro, foi só o gol ou realmente o Cauli teve uma boa atuação hoje? Né? Ele fez o gol e jogou bem, especialmente no primeiro tempo. Todo mundo tem para cair de produção, né? Não só ele. Todo o setor ofensivo do Bahia cai de produção no segundo tempo, o próprio Everton Ribeiro também. Mas hoje acho que foi uma boa partida de Cauli. Não foi. Acho que ele não voou. Eu não iria de muito bem para ele hoje. Também não lembrou o Cauli que a gente viu tantas vezes no ano passado. Mas fez uma boa partida. Pôde contribuir, participou. Muito diferente do Cauli que a gente viu nos últimos jogos. Espero que seja um início aí de uma reação de Cauli. Eu iria de jogou bem. Para mim, ele jogou bem de fato. Fez uma boa partida. Concordo 100%, acho que não tem nem tanto o que acrescentar em relação ao comentário.
Eu acho que Pedro resumiu bem, assim, ele se apresentou para o jogo, teve vontade, mais mobilidade, começou errando um passezinho ou outro aí, é por isso que talvez ele não vai ficar com esse verde, mas quando ele se soltou um pouco mais, flutuou, em determinado momento o Rogério Ceni até inverteu ele de lado com Everton Ribeiro, fazendo com que ele tivesse, assim, liberdade para criar no jogo. Eu acho que isso se deve até pelo fato de Tassiano ter caído mais pelo lado direito hoje, dando possibilidade do Bahia fazer com que suas peças tivessem mobilidade, né? Isso aconteceu principalmente nos melhores momentos do Bahia na sua criação ofensiva. Acho que Cauli jogou bem aí, bem posto. Bom, e para finalizar os titulares, vamos com os atacantes, né? Tassiano e Biel. O Biel, acho que a gente já comentou bastante dele, né? Quando falou da substituição. Eu não gostei da partida de Biel hoje. Para mim, foi um cara que ficou devendo. O próprio Ravel comentou que Biel para ele é titular. E eu também acho. O Biel para mim também é titular. Acho que já fez por merecer uma vaga entre os 11 principais. Mas hoje, como a gente já falou, e não vou nem me alongar muito, ficou devendo. Eu iria de jogou mal, mas adianto que para mim é o pior em campo, tá? Pior do que Gabriel Xavier, em que o vermelho de Ravel foi pesado, foi forte ali em Gabriel Xavier. Eu iria de jogou mal para ele também. E para mim, Biel também jogou mal. E pior em campo. Eu iria de muito mal para Biel também, assim. A gente vai ter que desempatar isso aí, Pedrão, Então porque deixa, porque aí, como foi o pior em campo, só para não ficar destoante, pode deixar o vermelho. porque assim, eu acho que ele teve menos participação direta no jogo do que Gabriel Xavier, que foi muito mal. Mas em tudo que ele tentou, ele errou, à exceção do lance que ele sofreu a falta. Então, assim, hoje foi uma partida para ser esquecida de Biel. Continuaria com ele no time titular, volto a dizer aqui, mas hoje ele não acertou absolutamente nada. Acho que esse muito mal aí é um reflexo de como ele foi apagado e como o Bahia poderia ter tido mais volume ofensivo se ele tivesse, de alguma maneira, combinado algumas jogadas onde o Bahia conseguisse oferecer algum tipo de resistência para o Botafogo quando foi pressionado, sair em escape no contra-ataque, afinal de contas essa é uma das suas características, mas a realidade é que as principais jogadas que o Bahia criou hoje foram todas pelo lado direito, né? Ou, de alguma maneira, infiltrando pelo meio do sistema de defesa do Botafogo. Pelo lado esquerdo, ficou desequilibrado. Então, acho que Biel foi muito mal hoje. Bom, Tassiano para finalizar os titulares. Esse ano contribuiu assim com garra, né? Tipo, voltando, especialmente no primeiro tempo. Mas também acho que não foi assim dos grandes destaques do jogo, não. Inclusive, não é de hoje assim que tá sendo não vem sendo um destaque assim em termos ofensivos e tal. Hoje eu achei que ele teve oscilou entre bons e maus momentos, contribuiu voltando e tal, mas para mim médio hoje, tipo amarelo. Também vou nessa aí, de razoável. Destaco que até esse amarelo no campinho aí evidencia que a atuação dele hoje foi ligeiramente melhor do que as que ele vinha tendo, né? Talvez pelo fato de hoje ter atuado mais pelo lado direito. Volto a dizer que Tassiano não é atacante. Isso funcionou no Bahia durante algum tempo, agora não funciona Uhum. mais. Hoje, como ele teve ali alguma liberdade para flutuar mais pelo lado direito, saindo da área, aparecendo eventualmente como elemento surpresa, acho que até que a defesa do Botafogo demorou um pouquinho de entender que ele é quem faria mais essa função de 9, aí ele teve um pouquinho mais de liberdade para jogar o jogo. Aí ele contribuiu em alguns lances ali, combinou algumas jogadas junto com Arias e com Everton Ribeiro, mas assim, nada demais, ainda discreto. Eu acho que ele pode contribuir mais se ele eventualmente for lançado na Jean Lucas, quando o Jean Lucas não puder jogar, ou substituindo o próprio Cauli, ou o próprio Jean Lucas quando esses dois não tiverem boa jornada, e tenha sido até algo, até especialmente no caso de Cauli, algo rotineiro. E aí ele senta no banco, volta Everaldo para a posição de titular e Biel jogando ali, fazendo a dupla de ataque, para que o Bahia tenha um pouco mais de volume ofensivo. Eu acho que hoje Tassiano foi discreto, embora ligeiramente melhor do que as últimas partidas que ele vinha fazendo.
Bom, titulares analisados, vamos para quem entrou no decorrer do jogo. Tivemos Depena, o Big Mouse, Iago e Everaldo, que quase fez o gol, né? Quase fez um gol ali na única chance praticamente do Bahia no segundo tempo. E aí, Vou Pedro? começar pelo mais fácil aqui. Iago entrou só para poder gastar tempo, então para ele um sem nota. Mas eu também daria sem nota para Depena, acho que ele não participou assim de muita coisa, não. Não tem como avaliar o atleta até. Seria mais ou menos essa condição que eu colocaria para os dois. Já Everaldo e Ratão, eu iria de jogou mal para Everaldo e de razoável para Ratão. Assim. Everaldo, eu até gosto gostei das últimas atuações que ele vinha fazendo aí com a camisa do Bahia, mas hoje eu acho que ele errou muito, não conseguiu dar sequência a algumas jogadas, essa finalização de cabeça é a única coisa que a gente consegue lembrar assim de razoável que ele tenha feito. No geral, ele não foi bem. Já Ratão, acho que conseguiu assim contribuir, roubou algumas bolas ali ajudando o time na defesa, saiu em velocidade, prendeu algumas bolas no ataque. Então eu acho que ele foi um pouquinho, ligeiramente melhor. Por isso eu daria um razoável para ele. Eu concordo muito aí, tanto com o Everaldo quanto com o Ratão. E Depena eu iria de razoável também. Acho que Depena teve tempo para fazer um pouquinho mais, assim, sabe? Poderia ter aparecido mais. Não a ponto de classificar como um jogo mal, aí acho que seria demais, mas eu deixaria um razoável para Depena. E Iago, de fato, entrou aos 49,5, né? E ainda conseguiu cortar a bola. Se eu não me engano, acho que foi ele que cortou a bola na lateral. Mas entrou faltando 30 segundos para o jogo acabar. Não tem como dar nota. Muito bem. Só corrigindo, né? O Everaldo jogou mal, né? Jogou mal. Iago sem nota, né? Só entrou ali no último minuto do jogo. Antes do Rogério Ceni, vamos para as medalhas. Ouro fica com Arias ou Everton Ribeiro? Aí estamos divididos, né? Estamos. Eu tô com Arias e Ravel tá com Everton Ribeiro. Bota no meio aí. Lá ele. O negócio é uma proteção muito grande, viu? O baiano tem que estar sempre ligado, mas não tem jeito não. Como eu dizer, todo mundo, viu? Todo mundo tem que estar sempre ligado, mas você, meu irmão, é impressionante. Os caras vêm de fábrica, pô, vem de fábrica. O cara tem que falar que tá ligado, ó. Tô ligado, viu? Na verdade, eu nem sabia que eu tava no ar aqui. Eu soube agora, quando eu vi a voz de fora, será que eu tô no ar também? Eu ia soltar uma gracinha antes, mas já esqueci qual foi. Na verdade, é o que o Fred falou. Vem tão de fábrica que eu acho que a gente tenta se desconstruir um pouco, porque senão a gente fala lá ele para tudo. Mas Celso é pior, viu? Se quiser fazer um desafio, Celso é o campeão pernambucano. Tava apto aí para jogar o estadual aí da Bahia. Gabriel Xavier e deram um tiro, foi? Essa atuação do Bahia tá tão arrumada aí. Esses caras deram tiro, dispararam a arma pro alto, arma de fogo. Como é que é isso aí, velho? Qual crime que esses caras cometeram? Ravel tá amargo hoje, pô. Rigoroso. Ravel puxou para baixo aí. Vocês viram Não, eu só queria entender, porque eu vi o primeiro tempo. Eu vi o primeiro tempo do jogo. Aí depois eu estava na gravação com o Fred agora, do Game Arena, no segundo tempo. Vi que terminou o resultado do primeiro tempo. Mas o que é que aconteceu para qual o crime cometido? Gabriel errou todos os passos, todas as ações ofensivas, defensivas da Bahia. Errou tudo, errou um absurdo. Trouxe muita instabilidade para a defesa. O Bahia quase tomou o segundo gol por causa dele. E Biel, assim, acho que, na verdade, pouco contribuiu, foi engolido fisicamente, jogou muito mal hoje. Acho que a expectativa em cima de Biel também credencia essa nota. Ô, Cássio, tá sem sono, tá sem pressa, né? Os caras já chegando em Rogério Ceni, tu volta para Gabriel Xavier? Não é porque, veja só, a atuação do Bahia, eu vi, só entrando na conversa, tu sabe que eu gosto de conversar, pô. Eu vi o primeiro tempo, achei o primeiro tempo do Bahia muito bom. O Bahia, embora tenha levado o gol no comecinho, o primeiro tempo do Bahia foi muito bom, só queria entender, já que tá na live, né, eu não vou ver essa porra depois, que já tá ao vivo, pô. Eu queria entender o que é que aconteceu no segundo tempo para dois caras ficarem marcados aí, meu irmão, por homicídio. Só isso. Biel já foi no primeiro tempo até, né? Não respondam não, por favor. Fred tá mais cansado que Mr. Cat em comemoração. Eu tô realmente hoje, veja, eu tô realmente hoje achando que eu vou direto. Eu tô realmente achando. E durmo em algum momento.
O vôlei masculino é de 4 da manhã, né? Exatamente. Decisivo, o jogo é muito bom, é importantíssimo. Já fica direto. Dependendo de como eu estiver aqui na live, não, mas direto na vida, acho que eu fico. Na vida. Mas difícil dormir depois. Rogério Ceni, já é. Vamos seguir as medalhinhas, tá? Vamos dar pro Arias, porque ele participou do gol, né? Lá ele. O cara participa do gol. O cara participa do gol e merece esse prêmio todo. Rapaz, vê só, eu sou do tempo que o craque ganhava um liquidificador, rádio de pilha, um frango nato. Frango nato já é muito recente, era rádio de pilha. O mais perto disso que ele falou foi o frango nato. Bateria Moura. Que prêmio, viu? Se Celso souber disso. É o apresentador. Fala, tô cansado. 1 minuto depois, lembra do prêmio do jogador. Arias. Ela é apresentadora. Entreguem a medalha de ouro para Arias. Não sou os primeiro ouro da Colômbia. Primeiro ouro da Colômbia. É nosso chefe, no apresentador. Ele é apresentador. Bom, prata para o Everton Ribeiro e o bronze. Cauli ou Jean Lucas? Quem está precisando mais de um bronze aí? Já que Pedrão escolheu o ouro aí, deixa eu escolher o bronze. O bronze vai para Cauli, simbolicamente aí, pelo fato dele ter tido uma boa atuação depois de muito tempo e ter feito o gol. Ele teve sagacidade para ler onde é que a bola ia ser lançada. Acho que ele contribuiu muito aí para que o gol acontecesse. Rebeca precisou saltar um 15.100 hoje para arrumar esse bronze. Cauli tocando de lado ali, um golzinho safado, me arrumou o mesmo bronze de Rebeca. O mundo é muito injusto. Bom, Rogério Ceni, na visão de vocês, ele não errou nem em tirar o Biel, né? Porque inclusive foi um dos piores do jogo, e nem por não ter utilizado o Lúcio Rodrigues aí, que a torcida tem muita expectativa de vê-lo jogando mais. E aí poderia ter feito algo melhor hoje, o Ceni? Sim, eu acho que as substituições não fizeram tanto efeito, né? Com o tempo o Bahia caiu um pouco de produção e eu acho que isso passa um pouco pelo papel de Rogério Ceni. Não acho que ele errou ali em termos das peças escolhidas e tal, mas faltou conseguir mudar um pouco o time também. De qualquer forma, o primeiro tempo do time foi muito bom. Isso passa pelo treinador. Eu iria de verde musgo. Com você nessa aí, Pedro. Apesar de fato, assim, as substituições não provocaram nenhum tipo de mudança de postura no Bahia, num momento onde o Bahia precisava melhorar um pouco na partida, mas também não teve responsabilidade direta, assim, nada que ele fez, não teria feito nada de diferente. Eu acho que até faltou para ele uma peça no banco onde ele pudesse ter tido a dúvida para lançar. Quem ele lançou no jogo era quem ele deveria ter lançado mesmo. Então, fez as substituições na hora certa. Os atletas aqui não responderam em campo. Acho que ele fez o papel dele. Veio de mudo, tá bem posto. Boa, então é isso. Telecast de Botafogo 1, Bahia também 1 finalizado. O próximo jogo é na semana que vem, né? Na Arena Fonte Nova. Um bom resultado aí pro Bahia nessa Copa do Brasil. Fred Figueroa. Temos mais 2 temas, né? Raio-X. Antes de terminar o Bahia, 22 vezes o Bahia terminou um jogo de ida de Copa do Brasil empatando fora de casa. E dessas 22 se classificou em 16. Boa. E mais, Pedrão, 53-47 que eu dei nessa avaliação do Bahia hoje se comprovou na prática, né? O Bahia conseguiu trazer um bom resultado para decidir em seus domínios. Eu avalio que é um confronto ainda equilibrado, ainda em aberto, mas o Bahia trazendo esse jogo para dentro de casa, para resolver em Salvador, de fato tem uma ligeira vantagem. 60 de 53, depois de conseguir um empate fora, vai, né? 57. Não vamos aumentar tanta expectativa, não. Minhoca, estão te vendo muito. Esse negócio de 57, quem inventou foi Minhoca aqui. O quê, pô? Percentual, o cara começa com 57. Porra, bota se ganhar o Fluminense domingo, a gente aumenta para 60. Fechado.